Exercício básico aqui, né, de fixação. Considere a associação de resistor esquematizado abaixo, submetido a uma tensão de 24 volts. Dados os resistores R1 em série, né, porque é um atrás do outro, a corrente não se divide, né, tem um único caminho a percorrer. Determine, letra A resistência equivalente, que é o RS, a resistência da série é a soma, né? A intensidade da corrente, só é possível calcular a intensidade da corrente depois que calcula a resistência equivalente da série. Aí fica fácil calcular DDP em cada resistor. Primeiro, cálculo da resistência equivalente, né, que é o RS da série, vai ficar R1 mais R2. O R1 é 2 ohm, o R2, 6 ohm. Então, a resistência equivalente vai ficar 2 ohm mais 6 ohm, 8 ohm. Letra B, cálculo da corrente total. O total é igual a R total, que é o RS, vezes o I. Sempre pode usar a primeira lei de Ohm em qualquer circuito. Porque aí o U é o U da fonte, da bateria ou da pilha. Então, o total, 24 volts. R total, que é o R da associação em série, deu 8 ohm, vezes a corrente. Então, 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, o I é igual a 24 dividido por 8. O I dá 3 amperes. A queda de tensão em cada resistor, primeira lei de Ohm. O 1 é igual a R1 vezes I. R1, 2 ohm. O I é a corrente total, 3 amperes. 2 vezes 3, 6 volts. O 2, mesma coisa, primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. R2 é 6 ohm. I é constante, né? Porque na série a corrente é constante. Então, o I igual a 3 amperes passa no resistor de 2 ohm, que por sua vez passa no resistor de 6 ohm, porque eles estão em série, a corrente tem que ser constante. Então, R2 que é 6, vezes I que é 3. 6 vezes 3, 18 volts. E veja bem que a soma do U1 com o U2 tem que dar sempre o U total. E a letra D, qual é o resistor que dissipa maior potência. Nós vimos que a resistência, a propriedade do resistor é dissipar calor, né? Então, maior resistor, maior potência dissipada. Então, quem tem maior resistência? R2. Por quê? Resistor dissipa energia na forma de calor. Então, maior resistência, maior dissipação de calor. Então, o resistor que dissipa maior potência na série é o que tem maior resistência. Então, usando a mesma fonte de 24 volts, nós vamos provar que a resistência diminui, né? Então, em paralelo, você não pode somar, não. A gente vai usar esse artifício aqui, ó. Então, em vez de tirar um mínimo aqui, ó, quando for dois resistores R1 e R2 associados em paralelo e diferentes, ó, R1 diferente de R2, basta usar essa regrinha aqui, ó. A resistência equivalente da associação em paralelo para dois resistores é o produto das resistências dividido pela soma, que aí economiza tempo no Enem, ó. Vem ficar tirando o mínimo aqui, ó, de um número grande. Então, o R equivalente da associação de dois resistores em paralelo, no numerador você multiplica as resistências, no denominador você soma. Realmente, olha lá, 2 vezes 6 dá 12, 12 dividido por 8, simplifica por 4, né? Dá 3 sobre 2. 3 dividido por 2 dá 1,5 ohm. Então, se a resistência diminui, a corrente aumenta. Se a resistência diminui, a corrente aumenta. Vamos ver lá quanto que deu a corrente na associação em série. A corrente na associação em série, a resistência era 8, né? E para a tensão de 24, ela caiu para quanto? 3 amperes. Já na associação em paralelo, para a mesma tensão, a corrente aumentou para 16. Ó. E nós vimos que na associação em paralelo, nós temos que somar as correntes, né? O I total é o I1 mais o I2. Então, para calcular o I1 e o I2, já que a tensão é constante, né? Então, cada resistor em paralelo fica submetido à mesma tensão. Então, usa sempre a primeira lei de Ohm, né? U igual a R vezes I. Então, como calcula a corrente no resistor R1? U igual a R1 vezes I1. Aí o 2 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 2 dá 12 amperes. O resistor R2, U igual a R2 vezes I2. A DDP é constante, 24. R2 vale 6. Quando vale o I2, 24 dividido por 6, 4 amperes. E aqui já está mostrando, né, gente? Ó, R1 no resistor de menor resistência, olha o tamanho da corrente, maior corrente. Resistor de menor resistência, 2 ohm, maior é a corrente, 12 amperes. E no resistor de maior resistência, 6 ohm, para a mesma tensão, no resistor de 6 ohm, quando deu a corrente, 4 amperes apenas. Então está provado. Resistência inversamente proporcional à corrente. Maior resistência, menor corrente. Maior resistência, menor corrente.
Vamos provar isso lá no simulador, né? Então lá. Então, no resistor de maior resistência, a corrente deu 0,25. No resistor, 21 ohm, maior resistência, a corrente caiu para 0,25. No resistor de 10 ohm, menor resistência, corrente maior. E a corrente em série com a fonte, a corrente total é a soma da corrente em R1 com a corrente em R2. 2,95 é igual a 2 mais 0,95.